A Bíblia diz que aquele que duvida é como a onda do mar, vai e volta e deixa a sujeira no mar. Se eu creio que eu nasci de novo, que eu sou um filho de Deus, o que me falta? Se alguém me perguntar isso, vai ter uma resposta quente. Não é quente. Se você me perguntar, pastor, o que me falta para mim herdar o reino dos céus? Não, falta só morrer para ir para o reino dos céus. É o que me falta, só está aí encontrar com ele. O resto eu já tenho tudo. Eu já tenho salvação, eu já tenho filiação, eu já tenho justificação, eu já tenho santificação, eu já tenho perdão dos meus pecados. Só falta agora, ou eu morrer e ir para o céu, ou Jesus voltar. É só isso que falta, não falta mais muita coisa, queridos. Mas tem algumas coisas que estão faltando sim, para mim aqui na terra. Falta eu pregar o Evangelho. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho que pregar o Evangelho. Imagina este jovem chegando e dizendo: irmão, vem aqui, tá bom, hein? Honrar pai e mãe, eu honro. Não matar, nunca matei, nunca roubei. Não dei falso testemunho. E aí, ele mentiu para Jesus numa coisa, quando ele disse que fazia. Porque Jesus disse: amar ao próximo como a ti mesmo. E quando Jesus disse: quer ser perfeito? Vá, vende tudo e dá aos pobres. Ele não amava o próximo como a ele mesmo. Ele amava muito mais a ele do que ao próximo. Ele amava muito mais ele e os seus bens do que servir e entregar-se a Jesus Cristo. O salmista diz assim no Salmo 37: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Disse Jesus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E essas demais coisas que vocês estão falando aí, comida, bebida, vestimenta, conforto, tudo isso vos será acrescentado quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Agora, queridos, Jesus faz uma proposta àquele homem: vá, vende tudo e dá aos pobres e me segue. Olha que coisa tremenda. Houve uma época nos Estados Unidos que eles chegaram para o grande avivalista Billy Graham e disseram para ele: Billy Graham, candidate-se a presidente da República, a presidente dos Estados Unidos, e você não vai ter concorrente. Todos os partidos vão apoiar a tua candidatura. O que esse jovem foi convidado para quê? Seguir a Jesus. Aí Billy Graham responde para eles: não, como posso eu me rebaixar? Como rebaixar, Billy Graham? Ser presidente dos Estados Unidos, a maior nação do mundo e tal, como é que você está sendo rebaixado? Sim, porque eu represento a Deus aqui na terra. Eu vou largar o meu cargo para servir ao homem? É rebaixar-se. Mas é presidente, pai. Não, queridos. Não há missão mais nobre e melhor nessa terra do que servir ao Senhor. Do que o Senhor falar: vem, segue-me. Eu vou fazer de você pescador de almas, de homens. Aquele homem não entendeu que Deus estava fazendo uma promoção e dizendo para ele: vamos tirar o peso que vai te atrapalhar na carreira. Sabe o que era o peso? As muitas propriedades. Porque ele está lá pregando, de repente chega alguém: aquela propriedade do senhor está assim. O cara sai, larga a pregação para ir cuidar da sua propriedade. Então Deus está falando assim: vem, você não vai ter preocupação mais, porque eu vou prover o teu alforje, eu vou prover o teu sustento, eu vou prover a tua família, eu vou abençoar. Então a religiosidade
não permite o homem se entregar, não permite o homem servir a Deus com inteireza de coração. Tem gente que só tem o dinheiro, tem gente que só tem a religiosidade, mas nós temos a Jesus. Pedro, na porta formosa, falou: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Ele tinha autoridade para declarar, ele tinha autoridade em Cristo Jesus para abençoar e aquele homem ser curado, queridos. Muitas vezes nós não temos ouro e nem prata, mas nós temos um Deus maravilhoso que nós podemos interceder, e Ele pode fazer, sabe o que, queridos? Você recreando lá, pescando, sair da boca do peixe, como Ele ordenou a Pedro, né? Vai lá no mar, vai lá e pega um peixe, que ele vai ter uma estátua para mim e para ti, para pagar o imposto. Deus está dizendo: eu abro janelas dos céus para a sua vida, se você entregar a tua vida a mim. Ele diz mais ainda: eu vou aplanar os teus caminhos. Ele diz para Israel: quando Israel voltar ao Senhor de todo o coração, Ele iria aplanar os caminhos de Israel, colocar água no deserto. E o que o diabo mais quer é mentir para nós. Está resolvendo nada você servir a Deus, está resolvendo nada você entregar a sua vida a Deus. Queridos, essa é uma mentira clássica do diabo, porque se não está resolvendo, para que ele precisa falar? Não precisa dele falar, não precisa dele ficar buzinando no ouvido. Assim como você, quando é rico, você não precisa falar, você é. E se ele está falando que não está resolvendo, que não está adiantando, é porque a bênção está próxima, e ele sabe disso. Agora, queridos, Jesus convidou este homem, mas ele estava apegado aos bens materiais. Sabia que a pessoa religiosa, ela se apega à religiosidade e tem um prazer de dizer: eu vou à igreja tantas vezes por semana, eu vou em tal lugar de a pé, eu faço isso, tenho prazer de dizer isto. Mas na hora da provação, porque ele foi provado aqui, este jovem rico, mas na hora da provação eles dão um passo atrás e recuam, e mostra onde está o coração dele, mostra onde está o tesouro deles. Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego passaram por algumas provas no reino da Síria, e a resposta deles na hora da provação é: se Deus quer me livrar, Ele livra, se não quiser, mas eu não vou adorar o teu Deus, não vou me prostrar diante de ti. Então olha que coisa tremenda. Muitas vezes, queridos, as pessoas não estão a perceber, nós somos provados. Nós temos a aprovação bíblica de alguns personagens bíblicos, esquecemos de olhar para as nossas provações. Talvez não é a mesma provação de Daniel, mas nós passamos por provações semelhantes. Provações semelhantes, para largarmos o projeto de Deus. Quando Jesus disse a este jovem: vai, vende tudo, dá aos pobres, ele estaria amontoando galardões, e Jesus, a partir daquele momento, passaria a ser fiador dele, porque ele obedeceu. Quando Jesus fala e nós obedecemos, ele é o nosso fiador, porque ele diz que tem um compromisso para que a palavra dele não volte vazia. Quando Pedro, pescando a noite inteira, não pegou nada, queridos, o que aconteceu quando ele encontra ali com Jesus? Jesus diz a ele: Pedro, arremessa a rede ao largo. Pedro não ficou discutindo com ele: espera aí,
para cima de mim. Eu aqui, sou pescador profissional. Pesquei a noite inteira, não tem peixe, no mar não dá para peixe. Não vai resolver nada. O que ele disse para Jesus? Sob a tua palavra lançarei a rede. Este jovem aqui, queridos, não conhecia e deveria o que Davi disse: entrega, confia e tudo mais ele fará. Ele estava preso na religiosidade dos mandamentos, vigiando atentamente, mas não porque entregou a vida a Jesus, mas porque ele queria um benefício. Vou observar tudo isso aqui e vou ganhar o reino dos céus. E aí ele está observando e não sentia que tinha ganhado o reino dos céus. Eu costumo dizer que quando você contrata um funcionário, você não contrata ele para chegar atrasado, você não contrata ele para maltratar os clientes, você não contrata ele para roubar, não é verdade? Você contrata ele para fazer um bom serviço. Você chegar para você e falar: eu quero aumento salarial. Mas por que, fulano? Porque eu não roubo, eu não chego atrasado, eu não maltrato os clientes. Mas peraí, isso é obrigação. O homem ser bom é obrigação. O homem tratar o próximo bem é obrigação. E o religioso acha que fazer isto é salvação. Porque eu não maltratei meu próximo, não maltratei minha mãe, então eu mereço o reino dos céus. Não, você fez a obrigação. Eu preciso entregar a minha vida ao Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. O que tu queres de mim? Maria, quando ela recebeu a proposta de Deus, o que ela falou? Cumpra em mim o teu querer. Cumpra em mim o teu querer. Embora ela indagou: mas como é que vai ser isso? Porque eu nunca dormi com homem, como é que eu vou ficar grávida? Ela inquiriu, ela queria saber. Aquele homem, ele nem parou para perguntar ao Senhor Jesus: e depois que eu vender tudo e te seguir, como é que vai ser minha vida? Porque Pedro logo em seguida pergunta: Senhor, é difícil um rico entrar no reino dos céus, mas e nós que largamos tudo? E o Senhor Jesus diz para ele: olha, vocês aí, os 12 aí, vão estar julgando as 12 tribos, vão assentar comigo lá e vão no trono e vão julgar. Vocês já têm uma recompensa. E aquele que deixar pai, mãe, filho, mulher, por minha causa, por amor de mim, ainda no presente século, ou seja, ainda em vida, você receberá 100 vezes mais. Peraí, como é que eu vou receber? Eu deixei um pai, deixei uma mãe para servir a Cristo, vou receber sem pai, sem mãe? Sim, porque quando Maria chega com os irmãos de Jesus e vai para tirá-lo, porque estava dizendo que ele estava louco, e eles chegaram e disseram: mestre, está aí teus irmãos e tua mãe. E ele faz uma pergunta: quem é os meus irmãos e quem é a minha mãe? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Não é os religiosos, mas é aqueles que entregam, cumprem em mim o meu querer. Por que Jesus disse isso, queridos? Por 2 motivos. Primeiro, os irmãos de Jesus estavam cumprindo a vontade do Pai. Maria naquele momento estava cumprindo a vontade de Deus. Não, eles foram lá para tirar Jesus, quer dizer, ele está louco, está doido, está variando, está pregando lá e falando que é o Filho de Deus, está falando que é isso, que é aquilo, não sei o que, blá. E só mais tarde os irmãos de Jesus começam a participar como seguidores.
Nem eles estavam seguindo a Jesus. Parece um pouquinho com a vida da gente, né? Na hora que a gente está seguindo a Jesus e não tem ninguém da família querendo seguir. Isso aconteceu com Jesus também. Mas tem de bom ânimo, queridos. Depois, o grande líder da igreja primitiva não foi Pedro, não foi Paulo. Sabia disso? O grande líder, até ser morto, era Tiago, irmão do Senhor. Ele presidiu o primeiro concílio da igreja. Então, se tinha que ter um papa, se a igreja fala que tinha que ter um papa, esse papa devia ser Tiago. Porque Pedro, por exemplo, nunca foi a Roma. Tinha muito calo no joelho, né, pastor? Hã? Ele tinha muito calo no joelho. Sim. Então, Tiago, irmão do Senhor, era o cara que depois converte mesmo. Vê que aquele que viveu junto com ele era, na realidade, o Filho de Deus. E ressuscitou. Isso passa por entrega, queridos. Quando nós entregamos, Deus se torna o nosso fiador. Quando nós decidimos, optamos e dizemos, eu quero com todo o meu coração entregar a minha vida ao Senhor, Ele passa a ser o fiador, Ele passa a ser o cuidador. É Ele que diz, e fazei prova de mim se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar bênção sem medida. Ele é o fiador. Ele diz mais ainda, através de Provérbios, jamais vi o justo desamparado ou a sua descendência mendigar o pão. Aquele jovem não entendeu. E Pedro, diante da pergunta, vendo aquilo tudo, ele diz, e nós? Aí Jesus tem a surpresa para Pedro dizer, Pedro, você vai ter muito mais ainda. Primeiro, eu vou estar convosco todos os dias de vossas vidas. Eu vou estar presente de uma forma agora que eu vou habitar dentro do teu coração, porque você abriu a porta do coração e eu passei a entrar e fazer morada. Você já imaginou, querido? Você já parou para pensar que você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que quando você está andando, o Espírito Santo de Deus anda com você, está dentro do teu coração, está dentro da tua vida, andando com você, fazendo morada, para a gente não cometer besteiras maiores ainda, falando conosco, nos convencendo, nos exortando, nos ensinando. É diferente, queridos. Amados, tem coisas que, um testemunho pessoal, tem hora que eu estou com o pezinho assim, ó, na armadilha, mas não percebi que a pessoa falou ou fez aquilo ali, e que aquilo era para mim cair no laço, né? Do nada eu tiro o pé do lugar, acho que o diabo fica assim, mas de novo, não caiu. E aí eu estou andando, aí vem um discernimento. Viu aquela proposta? Se você entra nela, você ia cair no buraco lá na frente. Ele estava te preparando, tentando. Assim o inimigo age, queridos. Mas o Senhor diz o seguinte lá em Apocalipse: se possível fora, o diabo enganaria até os eleitos. Se possível for. Sabe por que há uma impossibilidade? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele não é enganado. Ele nos alerta. Porque nós passamos a ter a mente de Cristo. É entregar, queridos. Pastor, e aí? Quando eu entregar, eu vou cadeira na beira da praia, só olhar a onda e beleza e tal. Porque, querido, você pode estar até desse jeito. Se vier te ensinando, o Senhor te guarda. Mas e se eu estiver cercado de inimigo? Ele te guarda. Ele é o teu avalista. Porque você se apegou a Ele em amor, porque conhece o seu nome. Ele diz no Salmo 91, versículo 14: pô-lo-ei a salvo, guardá-lo-ei, livrá-lo-ei.